Aos 28 anos, eu era o que chamavam de Dama da Noite. Uma garota de programa que vendia ilusões de prazer para homens solitários, casados ou simplesmente entediados. Meu escritório era um ponto discreto na Avenida Paulista, perto de um hotel decadente chamado Paraíso Perdido. Eu não escolhi essa vida. Ela me escolheu, depois de uma infância em favelas e promessas quebradas. Mas naquela noite, algo me escolheu. Tudo começou com um cliente diferente. Ele se aproximou por volta das 23 horas, quando a chuva caía em cortinas grossas. Vestia um terno preto impecável, mas encharcado, como se não se importasse com o tempo. Seu rosto era pálido, quase translúcido sob as luzes dos postes, e seus olhos... aqueles olhos eram negros como poços sem fundo, sem brilho, sem vida. Ele não barganhou o preço, só disse: "Quero companhia para a noite toda, no meu quarto." Sua voz era um sussurro rouco, como folhas secas raspando no concreto. Eu hesitei por um segundo. Algo nele me dava calafrios, mas o dinheiro era bom e eu precisava pagar o aluguel. Subimos para o quarto 666 do hotel. Sim, 666. Eu ri na hora, achando que era uma piada do destino. Mas ele não sorriu. O quarto era antigo, com paredes descascando e um cheiro de mofo que se infiltrava nas narinas. A cama era king size, coberta por lençóis amarelados, e havia um espelho enorme na parede oposta, rachado no centro como uma teia de aranha. Ele se sentou na beira da cama e me pediu para dançar. "Como se fosse para o diabo", disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu tirei o casaco, liguei uma música baixa no meu celular, algo sensual, R&B, e comecei a me mover. Mas enquanto dançava, notei algo estranho no espelho. Meu reflexo parecia atrasado, como se eu levantasse o braço e ele demorasse um segundo para imitar. Atribuí a fadiga ao vinho barato que eu havia tomado mais cedo. Ele se aproximou, suas mãos frias como gelo tocando minha pele. "Você é perfeita", murmurou, "como ela era." Perguntei quem era ela, mas ele só balançou a cabeça. Fizemos o que ele pagou para fazer. Sexo mecânico, sem paixão, só negócios. Mas durante o ato, ouvi sussurros, não dele, mas vindos das paredes. Vozes baixas, femininas, gemendo não de prazer, mas de dor. Ignorei, pensando que era o vento ou vizinhos barulhentos. Quando terminamos, ele adormeceu instantaneamente, e eu me deitei ao lado, contando as horas para ir embora. Foi aí que o pesadelo começou de verdade. Acordei no meio da noite com um peso no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca do poste lá fora filtrando pelas cortinas rasgadas. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado. Olhei para o espelho e, meu Deus, o que vi me gelou até os ossos. Meu reflexo não estava deitado, estava de pé, me observando da beira da cama. Seus olhos eram vermelhos, injetados de sangue, e um sorriso distorcido se abria em meu rosto. Meu rosto. "Você é como nós agora", sussurrou uma voz na minha cabeça. Não era minha voz. Pânico puro. Forcei meu corpo a se mover. Rolei para o lado e acendi a luz do abajur. O homem ainda dormia, imperturbável. Mas no espelho agora, não era só meu reflexo. Havia outras figuras ao fundo. Mulheres, todas com roupas provocantes como as minhas, mas seus corpos estavam mutilados. Uma tinha o pescoço torcido em um ângulo impossível. Outra faltava os olhos, apenas buracos negros vazando algo escuro como piche. Elas se aproximavam, suas mãos estendidas, unhas longas e quebradas arranhando o vidro por dentro. Eu me vesti às pressas, peguei o dinheiro da mesa e corri para a porta. Mas a maçaneta não girava. Bati, gritei, mas o hotel parecia vazio. O homem acordou então, sentando-se devagar. "Elas não vão deixar você ir", disse ele calmamente. "Eu as trago para cá há anos, almas perdidas como você, damas da noite que vendem o corpo, mas perdem a alma." Ele explicou com uma voz que agora soava como um eco distante. Ele era um colecionador, não de objetos, mas de espíritos. Um homem amaldiçoado por uma bruxa em sua juventude, forçado a vagar eternamente,
atraindo prostitutas para hotéis abandonados como esse. Cada uma que ele levava para a cama era reivindicada pelas irmãs. Fantasmas de mulheres como eu, mortas em noites semelhantes, presas no limbo entre o prazer e o tormento. As vozes cresceram, um coro de lamentos. Junte-se a nós, Lívia. Seu corpo é fraco, mas sua alma é nossa. Senti mãos invisíveis me puxando de volta para a cama. O espelho tremia, as rachaduras se expandindo como veias pulsantes. Uma das figuras emergiu do vidro. Uma mulher esquelética com cabelo negro emaranhado e lábios rascados. Ela flutuava em minha direção, seu toque queimando como ácido na minha pele. Eu era como você, sussurrou ela, sua respiração fétida como carne podre. Lutei. Arranhei a porta que finalmente cedeu com um estalo sobrenatural. Corri pelo corredor escuro, os passos ecoando como se dezenas de pés me seguissem. As luzes piscavam, revelando sombras elongadas nas paredes. Silhuetas de mulheres curvadas, rastejando como aranhas. Desci as escadas aos tropeços, sentindo unhas arranhando minhas costas, rasgando minha blusa. No saguão, o recepcionista, um homem idoso que eu jurava ter visto vivo horas antes, agora estava sentado atrás do balcão, com os olhos vidrados, morto, com um sorriso congelado. Saí para a rua, a chuva me encharcando instantaneamente. Olhei para trás e vi o hotel Paraíso Perdido tremendo, como se respirasse. Janelas se abriam sozinhas, e nelas, rostos pálidos me observavam. Corri por quadras até cair exausta em uma praça vazia. Amanheceu, e com a luz do dia, o terror diminuiu, mas não acabou. Desde aquela noite, eu mudei. Não trabalho mais nas ruas. Vivo escondida em um apartamento minúsculo na periferia, mas as irmãs me seguem. Nos espelhos vejo seus reflexos misturados ao meu. Um olho que não pisca, um sorriso que não é meu. À noite ouço sussurros na escuridão. Volte para nós, Lívia. O paraíso espera. Tentei quebrar todos os espelhos da casa, mas eles se recompõem sozinhos, cacos se unindo como carne se curando. E o pior, às vezes quando fecho os olhos, sinto o peso dela sobre mim, suas mãos frias explorando meu corpo, roubando pedaços da minha alma. Eu sei que não é loucura. Ontem vi o homem novamente na TV, em uma notícia sobre um hotel abandonado que pegou fogo misteriosamente. Ele estava lá, no fundo da imagem, sorrindo para a câmera. Ele me encontrou. E as irmãs, elas estão famintas. Se você está lendo isso, fuja das noites chuvosas. Fuja dos clientes com olhos vazios, porque uma vez que elas te tocam, você nunca mais é só sua. Você vira uma delas, uma dama da noite eterna, vagando no escuro, caçando almas para se juntarem ao coro infernal. Meu nome era Clara, uma mulher de 32 anos que há muito tempo havia trocado sonhos por noites nas ruas do bairro de Boa Viagem. Eu era o que a sociedade chama de garota de programa, vendendo pedaços de mim para estranhos em hotéis baratos ou carros estacionados em becos escuros. Não era glamour, era sobrevivência. Depois de um divórcio amargo e dívidas que me sufocavam, as ruas se tornaram meu palco. Mas naquela noite, o palco virou um abismo. Eu estava encostada em um poste sob a luz amarelada de um farol, fumando um cigarro para espantar o frio, quando ele apareceu. Um homem alto, magro como um espantalho, com um chapéu fedora puxado sobre os olhos. Seu casaco longo balançava como asas de corvo e ele cheirava a terra úmida, como se tivesse saído de um cemitério. "Quanto pela noite?" perguntou com uma voz grave, ecoando como se viesse de longe. Não havia negociação. Ele pagou o triplo do que eu pedia, em notas velhas e amassadas que pareciam ter sido desenterradas. Fomos para um motel decadente chamado Noites Eternas, um lugar conhecido por quartos sujos e discrição absoluta. O quarto 13, sempre o 13, pensei, rindo por dentro da ironia. Dentro do quarto, as paredes eram cobertas por um papel de parede floral desbotado, rasgado em lugares que revelavam mofo negro.
A cama rangia como ossos velhos e o ar estava pesado, como se o oxigênio fosse racionado. Ele tirou o chapéu, revelando um rosto marcado por cicatrizes finas, como teias de aranha, e olhos cinzentos que pareciam vidrados em algo além de mim. "Dance para mim", ordenou, sentando-se em uma cadeira quebrada no canto. Liguei uma música no rádio antigo do quarto, um tango melancólico que ecoava distorcido. Enquanto me movia, sentia um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis me observassem. Atribuí ao nervosismo. Clientes estranhos não eram novidade. O sexo foi rápido, quase ritualístico. Ele não gemia, não suava, apenas murmurava palavras em uma língua que soava antiga, como latim misturado a sussurros indígenas. Quando terminamos, ele se deitou imóvel, e eu me enrolei no lençol fino, esperando o amanhecer para fugir. Mas o sono não veio. Em vez disso, veio o silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo lá fora tivesse parado. Nenhum carro buzinando, nenhum som de ondas quebrando na praia próxima. Só o tic-tac de um relógio que eu não via. Então, ouvi o primeiro arranhão. Vinha de debaixo da cama, como unhas raspando madeira. Meu coração acelerou. Inclinei-me para olhar, mas só vi poeira e sombras. O arranhão parou, mas agora havia um sussurro. "Clara! Clara!" Minha pele arrepiou. Levantei-me, acendendo a luz fraca do abajur. O homem ainda dormia, ou fingia. Os sussurros cresceram, vindos de todos os lados, como um coro de vozes femininas, roucas e desesperadas. "Ele nos trouxe você para nos alimentar." Pânico. Corri para a porta, mas ela estava trancada por dentro, a chave sumida. Bati nas paredes, gritando por ajuda, mas o motel parecia abandonado. Olhei no espelho do banheiro, um espelho embaçado e rachado, e congelei. Meu reflexo piscava independentemente de mim. Eu ficava parada, mas ele se movia, virando a cabeça devagar, revelando um pescoço marcado por hematomas roxos, como estrangulamento. "Você é a próxima", disse o reflexo, com minha voz, mas distorcida, como se falasse debaixo d'água. As vozes se materializaram, sombras se ergueram do chão, tomando forma, mulheres esqueléticas com vestidos rasgados e maquiagem borrada, como eu em noites ruins. Seus olhos eram vazios, órbitas ocas onde vermes se contorciam. Uma delas, com cabelo loiro emaranhado, flutuou até mim. "Eu era Sofia", sussurrou, seu hálito fedendo a decomposição. "Ele me pegou há 20 anos, prometeu amor eterno, mas o eterno é isso, fome infinita." Ela estendeu a mão, e onde tocou minha pele, queimou como ferro quente, deixando uma marca vermelha que pulsava. O homem acordou então, rindo baixinho. "Elas são minhas noivas", explicou, sua voz agora múltipla, como se as sombras falassem através dele. "Espíritos de damas da noite que eu colecionei ao longo dos séculos. Um demônio das profundezas do mar, amaldiçoado a vagar por terras costeiras, atraindo almas perdidas para alimentá-las. Você é fresca, Clara. Sua essência as fortalecerá." As sombras se aproximaram, seus braços frios me arrastando para a cama. Senti minha força se esvaindo, como se elas sugassem minha vida através dos poros. Uma delas entrou em mim, uma sensação de gelo rasgando minhas veias, e por um momento vi através dos olhos dela noites infinitas de dor, corpos violados, almas presas em um limbo de desejo não saciado. Lutei com o que restava de mim. Arranquei o crucifixo que usava no pescoço, um resquício de fé da infância, e o pressionei contra o homem. Ele gritou, um som inumano como ondas quebrando em rochas. A porta se abriu com um estrondo, e eu corri para fora, descalça na rua molhada. As sombras me perseguiam, sussurrando promessas de volta. Você nos pertence agora. Sinta a fome. Consegui chegar em casa ao amanhecer, trancando todas as portas, mas elas não foram embora. À noite, ouço os arranhões debaixo da cama, sinto toques frios na escuridão. Meu reflexo nos espelhos agora mostra marcas que não estavam lá, e às vezes, quando fecho os olhos,
Vejo as noivas esperando, com bocas abertas em fome eterna. Tentei mudar de cidade, mas o mar me chama de volta, e o homem, ele ainda anda por aí, com seu chapéu e casaco, caçando nas noites frias. Se você for como eu, uma dama da noite nas ruas, cuidado com os clientes que cheiram a terra úmida, porque uma vez que elas te marcam, a eternidade não é um paraíso, é um inferno faminto, onde você caça almas para aplacar a dor que nunca acaba. Era uma noite úmida e opressiva em Salvador, onde o calor do Pelourinho se misturava ao som distante de tambores de candomblé ecoando pelas ladeiras empedradas. Meu nome era Janaína, uma mulher de 25 anos que navegava pelas sombras da vida noturna como dama da noite. Vendia meu corpo para turistas curiosos e locais entediados, em becos cheirando a dendê e suor. Não era escolha, era a herança de uma mãe ausente e ruas que engoliam sonhos. Eu trabalhava perto da Praça da Sé, onde as luzes coloridas dos bares disfarçavam a miséria. Mas naquela noite, as sombras decidiram me engolir de volta. Ele surgiu do nada, por volta das 2 horas da madrugada, quando a multidão já rareava. Um homem de pele escura como ébano, vestindo uma camisa branca imaculada que parecia brilhar sobre a lua minguante. Seus olhos eram dourados, como os de um animal noturno, e ele carregava um colar de contas vermelhas e pretas que tilintavam suavemente. "Quero você por 1 hora", disse ele com uma voz profunda como o oceano, pagando com moedas antigas que pareciam saídas de um tesouro afundado. Não hesitei, o dinheiro era real e a fome não espera. Fomos para um sobrado antigo no Largo do Pelourinho, um lugar que alugavam por hora, com paredes de azulejos coloniais rachados e um cheiro de incenso queimado. O quarto era pequeno, iluminado por velas tremeluzentes que ele acendeu sem fósforos, só um estalo dos dedos. A cama era de madeira velha, coberta por um mosquiteiro rasgado, e no canto havia uma estátua de Iemanjá, a rainha do mar, com olhos de concha que pareciam me seguir. Ele me pediu para me despir devagar, enquanto ele se sentava no chão, cruzando as pernas como em uma meditação. "Você dança como as ondas", murmurou, e eu obedeci, movendo-me ao ritmo imaginário de um atabaque invisível. Mas enquanto girava, senti uma brisa fria, apesar do calor sufocante. As velas piscaram e sombras alongadas dançaram nas paredes, formando silhuetas de mulheres curvadas, com saias rodadas como as minhas. O ato foi estranho, ritualístico. Ele não me tocava com desejo, mas com uma reverência fria, sussurrando nomes em iorubá que eu não entendia. Quando terminamos, ele se deitou ao meu lado, imóvel como uma estátua. E eu tentei dormir, contando os minutos para fugir. Mas o sono veio pesado, como se algo me puxasse para o fundo. Acordei com um gosto salgado na boca, como água do mar, e o quarto estava escuro, as velas apagadas. Tentei me mexer, mas minhas pernas pareciam presas por algas invisíveis. Ouvi então o primeiro gemido. Baixo, gutural, vindo do chão. Olhei para baixo e vi mãos. Mãos emergindo das tábuas de madeira, pálidas e inchadas como corpos afogados, com unhas quebradas e cheias de areia. Elas se estendiam para mim, arranhando o ar. Pânico me invadiu. Gritei, mas minha voz saiu abafada, como se estivesse debaixo d'água. O homem acordou, seus olhos dourados brilhando no escuro. "Elas vieram te buscar", disse ele calmamente. "Minhas oferendas, almas de orixás esquecidos, damas da noite que se perderam no mar da vida." Ele explicou, com uma voz que agora ecoava como ondas batendo em rochas. Ele era um filho de Iemanjá, amaldiçoado por uma macumba mal feita, obrigado a atrair mulheres como eu para saciar espíritos famintos do fundo do oceano. Cada uma que ele levava para a cama era oferecida às Irmãs das Águas, fantasmas de prostitutas afogadas em rituais antigos, presas entre o prazer terreno e o abismo eterno. As mãos se multiplicaram, subindo pela cama como raízes vivas.
Uma delas me tocou no tornozelo e senti um frio que queimava, espalhando-se pelas veias como veneno. Das sombras, formas se materializaram. Mulheres com peles esverdeadas, cobertas de algas e corais, olhos leitosos como peixes mortos. Uma delas, com dreadlocks emaranhados de conchas, flutuou até mim. Eu era Marina, murmurou, sua voz borbulhante como bolha subindo. Ele me prometeu o mar, mas me deu a eternidade submersa. Agora sua essência nos nutre. Seu toque era como o afogamento, ar escapando dos pulmões, visão turvando com sal. Lutei, quicando e arranhando. As velas se reacenderam sozinhas, revelando o horror. O chão do quarto se transformara em uma poça de água negra, onde rostos boiavam, bocas abertas em gritos silenciosos. O homem ria, seu corpo se dissolvendo em gotas que se juntavam à poça. Junte-se a elas, Janaína. Seu nome já é do mar. Senti a água subindo, enchendo o quarto como uma maré alta, e as irmãs me puxando para baixo. Uma entrou em mim, uma sensação de afogamento, memórias não minhas inundando minha mente, noites de sedução terminando em rituais sangrentos, corpos jogados ao mar, almas vagando em correntes frias. Com o último fôlego, agarrei a estátua de Iemanjá e a quebrei contra a janela. O vidro estilhaçou e um vento forte invadiu, dispersando as formas. Corri escada abaixo, a água escorrendo atrás de mim como uma cascata viva. Na rua, o pelourinho estava vazio, mas ouvia os tambores, agora frenéticos, como um chamado. Cheguei em casa ao raiar do dia, molhada e tremendo, mas o terror não parou. Desde então, o mar me persegue. Mesmo longe da praia, sinto o sal na pele, ouço gemidos nas conchas que aparecem misteriosamente no meu quarto. Nos espelhos, meu reflexo tem guelras sutis, olhos que piscam com membranas. À noite, mãos úmidas me tocam no escuro, puxando-me para sonhos de abismos onde danço eternamente com as irmãs. Tentei queimar o colar que ele deixou cair, mas ele reaparece, tilintando. E o pior, eu vi ele novamente, em uma festa de rua, olhos dourados me encontrando na multidão. Ele sorri, sabendo que as águas virão me buscar. Se você anda pelas noites de Salvador, como uma dama da noite nas ladeiras, cuidado com clientes que cheiram a sal e algas, porque uma vez oferecida, sua alma não volta. Você vira uma delas, uma oferenda eterna, dançando nas profundezas, caçando almas para saciar a fome que o mar nunca aplaca. Era uma noite abafada no Rio de Janeiro, onde o calor úmido da Lapa se misturava ao som de samba distante e risadas alcoolizadas ecoando pelos arcos. Meu nome era Sofia, uma garota de 30 anos que há anos trocava dignidade por dinheiro nas ruas movimentadas do centro. Como dama da noite, eu circulava por bares e calçadas, oferecendo companhia a homens que buscavam esquecer suas vidas em braços alheios. Não era vocação, era necessidade, depois de uma juventude marcada por abandonos e promessas vazias. Meu ponto era perto do Arco da Lapa, onde as luzes neon piscavam como olhos maliciosos. Mas naquela noite, os olhos que me encontraram eram bem piores. Ele apareceu por volta da meia-noite, emergindo da multidão como uma sombra viva. Um homem de estatura média, com pele bronzeada e um terno branco sujo que parecia relicto de outra era. Seu cabelo era cacheado e desgrenhado, e ele usava um crucifixo invertido no pescoço que balançava como um pêndulo hipnótico. "Quanto por uma hora de paraíso?" perguntou com uma voz suave, quase musical, pagando com notas novas que cheiravam a incenso. Não barganhei. Algo nele me atraía e repelia ao mesmo tempo. Fomos para um quarto alugado em um prédio antigo na rua Mendiçá, um lugar com escadas rangentes e paredes grafitadas que exalavam um odor de cigarro velho e segredos. O quarto era claustrofóbico, com uma janela gradeada dando para um beco escuro, uma cama de solteiro com colchão afundado e um ventilador de teto que girava preguiçosamente, espalhando poeira.
Ele acendeu uma vela preta no parapeito, murmurando algo ininteligível, e me pediu para me sentar ao seu lado. "Conte-me seus pecados", disse ele, seus olhos castanhos se aprofundando como poços. Ri, achando que era parte do jogo, e comecei a falar. Mentiras misturadas à verdade sobre minha vida nas ruas. Enquanto falava, notei que a chama da vela dançava erraticamente, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas nas paredes. Atribuí ao vento, mas não havia brisa. O sexo foi intenso, quase violento, mas consentido. Ele mordia levemente, sussurrando nomes femininos como se invocasse amantes passadas. Quando terminamos, ele se deitou de costas, fixando o teto, e eu me vesti devagar, sentindo um cansaço anormal. Tentei sair, mas a porta estava trancada. A chave, que eu jurava ter deixado na mesa, sumira. "Ainda não", murmurou ele do escuro. Foi quando ouvi o primeiro riso, baixo, infantil, vindo do armário no canto do quarto. Meu sangue gelou. O riso cresceu, multiplicando-se em ecos, como crianças brincando em um playground invisível. As sombras se condensaram. Do teto, formas desceram como fumaça viva. Meninas, adolescentes com vestidos rasgados e maquiagem borrada. Olhos negros como carvão e sorrisos cheios de dentes afiados demais para humanos. Elas flutuavam, girando ao redor da cama como um carrossel macabro. Uma delas, com tranças desfeitas, pairou sobre mim. "Eu era como você", sussurrou com uma voz que ecoava como vento em túneis. Chamei-me Ana. Ele me encontrou nas ruas, prometeu salvação, mas nos deu isso, eternidade como suas filhas. Seu toque era como agulhas geladas, perfurando minha pele e injetando visões. Memórias de noites frias, clientes brutais, mortes prematuras em becos escuros. O homem se levantou, seus olhos agora vermelhos como brasas. "Elas são minhas crias", explicou, a voz distorcida em múltiplos tons. "Espíritos de damas da noite abortadas, almas de filhas não nascidas que eu colecionei em rituais profanos. Um padre caído, amaldiçoado por invocar demônios em busca de redenção torta. Cada mulher que eu levo para a cama alimenta suas formas, dando-lhe substância para vagar no escuro." As filhas se aproximaram, suas risadas virando choros agudos que perfuravam os ouvidos. Elas me cercaram, mãos minúsculas me arrastando para o chão, onde o piso parecia se abrir em um abismo de trevas pulsantes. Senti algo crescendo dentro de mim. Não uma gravidez, mas uma presença parasita, sugando minha vitalidade, fazendo minha barriga inchar com dor fantasma. Uma delas entrou em mim, uma sensação de rasgo interno, como se meu útero fosse invadido por garras. Vi através de seus olhos, vidas interrompidas, mães como eu abandonadas, espíritos famintos por nascido que nunca veio. Elas queriam meu corpo como hospedeiro, para renascer no mundo físico através de mim. Lutei, esmurrando o homem, que ria histericamente. Agarrei o crucifixo invertido e o virei, pressionando contra sua testa. Ele uivou, a pele fumejando, e as formas recuaram momentaneamente. Quebrei a janela com o cotovelo, cortando-me, e pulei para o beco abaixo, caindo em pilhas de lixo que amaciaram o impacto. Corri pelas ruas da Lapa, as risadas me seguindo como ecos distantes. O amanhecer trouxe alívio temporário, mas as filhas não partiram. Agora sinto movimentos dentro de mim à noite, como fetos chutando, mas sem vida. Nos sonhos, elas me chamam de mãe, prometendo nascer através de minha dor. Vejo espelhos minha barriga distendida, mesmo que na realidade esteja plana, e às vezes ouço choros de bebê no vento. Tentei abortar o intangível, chás, orações, mas nada funciona. Vi o homem novamente em uma igreja abandonada, celebrando uma missa negra com velas pretas. Se você é uma dama da noite nas ruas do Rio, como eu era, fuja de clientes com crucifixos invertidos e olhos que prometem salvação. Porque uma vez que suas filhas te tocam, você carrega o inferno no ventre. Você vira um útero eterno,
nutrindo almas abortadas que caçam mais mães para se multiplicar no escuro infinito. Meu nome é Renata, uma mulher de 27 anos que havia migrado do interior para a capital em busca de oportunidades, mas acabara nas sombras da Asa Sul como Dama da Noite. Vendia meu corpo para burocratas estressados e visitantes solitários, em motéis discretos ou apartamentos alugados por hora. Não era glamour, era uma luta diária contra o aluguel e a solidão. Meu ponto era perto do eixo monumental, onde as luzes dos monumentos iluminavam fantasmas urbanos. Mas naquela noite, um fantasma real me encontrou. Ele se aproximou por volta das 22 horas, quando o trânsito rareava e o silêncio da cidade planejada se tornava opressivo. Um homem de terno cinza impecável, com pele clara e cabelos grisalhos prematuramente, como se o tempo o tivesse envelhecido de dentro para fora. Seus olhos eram vidrados, como vidro opaco, e ele carregava uma pasta de couro velha que parecia pulsar levemente. "Preciso de companhia para relaxar", disse ele com uma voz monótona, como um gravador antigo, pagando com notas imaculadas que cheiravam a papel recém-impresso. Não hesitei. O pagamento era generoso e a noite estava lenta. Fomos para um apartamento em um bloco residencial na quadra 300. Um lugar moderno por fora, mas com corredores ecoantes e elevadores que rangiam como ossos. O apartamento era minimalista, com móveis brancos e paredes nuas, exceto por um quadro abstrato que parecia mudar de forma quando eu piscava. A cama era queen size, com lençóis imaculados, e o ar-condicionado zumbia como um enxame distante. Ele me pediu para me despir enquanto ele abria a pasta, espalhando papéis amarelados sobre a mesa. Documentos com selos oficiais, mas borrados, como se a tinta sangrasse. "Fale sobre seus medos", murmurou ele, sentando-se na poltrona. Achei estranho, mas obedeci, contando histórias inventadas de infância para entreter. Enquanto falava, notei que as sombras nos cantos do quarto se alongavam, como se o sol se pusesse dentro do apartamento, apesar da noite lá fora. O sexo foi mecânico, quase burocrático. Ele não demonstrava emoção, apenas executava movimentos precisos, sussurrando números e datas como códigos. Quando terminamos, ele se deitou rígido e eu me enrolei no cobertor, sentindo um frio inexplicável. Tentei ligar a TV para passar o tempo, mas só chiado saía, com imagens fantasmagóricas piscando. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. "Assine aqui." Vinha da pasta na mesa, como vozes gravadas em fita. Meu coração disparou. Levantei-me para verificar e os papéis se mexeram sozinhos, páginas virando como lidas por mãos invisíveis. As vozes cresceram, um coro de murmúrios administrativos. Protocolo 667. Alma registrada. Sombras se ergueram das paredes, tomando forma. Figuras em ternos desbotados, com rostos sem feições, apenas buracos onde olhos e bocas deveriam estar. Elas seguravam canetas e pranchetas, flutuando como funcionários etéreos. Uma delas, com contornos femininos e um crachá pendurado no que seria o pescoço, se aproximou. "Eu era como você", sussurrou com uma voz ecoante como um interfone quebrado. Chamei-me Elisa. Ele me contratou anos atrás. Prometeu um contrato vitalício, mas nos deu isso: burocracia eterna. Seu toque era como papel cortante, rasgando minha pele e deixando linhas vermelhas que formavam cláusulas invisíveis. O homem acordou, seus olhos agora brilhando como telas de computador antigos. "Eles são meus servidores", explicou, a voz multiplicada como um call center infernal. Espíritos de damas da noite engolidas pela máquina estatal. Almas presas em formulários infinitos. Um funcionário amaldiçoado por um pacto corrupto, obrigado a recrutar novas funcionárias para alimentar o arquivo morto. Cada uma que eu levo para a cama assina involuntariamente, transferindo sua essência para o limbo administrativo. As figuras se aproximaram, canetas estendidas como agulhas, injetando tinta fria nas minhas veias. Senti cláusulas se formando na minha mente.
termos de servidão eterna, onde prazer virava papelada e a alma era arquivada em gavetas sem fim. Uma me invadiu, uma sensação de sufocamento por pilhas de documentos, memórias não minhas de noites vendidas terminando em selos carimbados com sangue. Elas queriam minha assinatura final, para me transformar em uma delas, uma burocrata espectral, vagando por prédios vazios, coletando almas em formulários vazios. Lutei, rasgando os papéis da pasta, que sangravam tinta negra como sangue. O homem gritou, seu corpo se dissolvendo em confetes de burocracia. Agarrei uma caneta e risquei meu nome em um papel em branco, invertendo o ritual. As formas recuaram e a porta se abriu com um clique eletrônico. Corri pelos corredores, as vozes me perseguindo como chamadas em espera. Preencha o formulário. Na rua, Brasília parecia um labirinto de concreto, com monumentos observando como juízes silenciosos. Cheguei em casa ao amanhecer, mas o nesadelo persistiu. Agora, papéis aparecem do nada no meu quarto, contratos em branco com o meu nome pré-preenchido. Nos sonhos, sou uma servidora eterna, carimbando almas em um escritório sem janelas. Espelhos mostram meu reflexo com um crachá no peito e às vezes sinto tinta correndo nas veias. Tentei queimar tudo, mas as cinzas se recompõem em novos documentos. Vi o homem novamente em uma notícia sobre um escândalo governamental no fundo de uma foto oficial, segurando sua pasta. Ele me viu também. Se você é uma dama da noite nas avenidas de Brasília, fuja de clientes com pastas e olhos vidrados, porque uma vez que eles te contratam, sua alma vira um arquivo. Você se torna uma delas, uma funcionária espectral, processando pecados em burocracia infinita, caçando assinaturas para preencher o vazio que nunca acaba. Meu nome é Letícia, uma mulher de 29 anos que havia fugido de uma vida rural para a cidade, só para acabar como dama da noite nos becos perto do mercado Adolfo Lisboa. Vendia ilusões de afeto para caminhoneiros, turistas e locais que buscavam alívio no calor opressivo. Não era destino, era o que sobrava depois de promessas quebradas e uma família que me expulsara. Meu território eram as margens do Rio Negro, onde as luzes dos barcos piscavam como olhos predadores. Mas naquela noite, um predador de verdade me escolheu. Ele surgiu das sombras por volta das 23 horas, quando a umidade fazia o suor grudar na pele como uma segunda camada. Um homem robusto, com pele morena marcada por tatuagens tribais que pareciam se mover à luz dos postes, desenhos de serpentes e folhas entrelaçadas. Vestia uma camisa aberta no peito, revelando cicatrizes rituais, e cheirava a água doce misturada a ervas amargas. "Quero você para a noite", disse ele com uma voz rouca, como o rugido distante de uma onça, pagando com notas úmidas que pareciam ter sido pescadas do rio. Não negociei. O dinheiro era bom e a noite estava quieta demais. Fomos para uma pousada decadente às margens do rio, chamada Sombra do Igapó, um lugar de quartos de madeira podre e redes balançando ao vento. O quarto era rústico, com paredes de tábuas finas que deixavam entrar o som do rio lambendo as pilastras, uma cama baixa coberta por um mosquiteiro furado e uma lamparina a querosene que tremeluzia como fogo-fato. Ele acendeu incenso de pau santo, o fumo denso enchendo o ar, e me pediu para me mover como as águas, devagar, ondulante. Obedeci, dançando ao ritmo imaginário de um tambor indígena que ecoava na minha mente. Mas enquanto me contorcia, senti algo roçando minhas pernas, não mãos, mas como cipós frios, enrolando-se sutilmente. Atribuía à imaginação, ao cheiro alucinógeno do incenso. O sexo foi primal, quase selvagem. Ele grunhia palavras em uma língua nativa, seus olhos verdes brilhando como os de um animal na escuridão. Quando terminamos, ele se deitou exausto, e eu me enrolei na rede ao lado, sentindo o balanço como se estivéssemos em um barco. O sono veio rápido, mas com ele veio o sonho, ou o que pensei ser sonho. Acordei com água nos pulmões, tossindo,
o quarto inundado por uma névoa que cheirava a peixe morto. Tentei me levantar, mas raízes invisíveis me prendiam, crescendo do chão como veias vivas da floresta. Ouvi o primeiro chamado, um canto melodioso, feminino, vindo do rio lá fora. Letícia, venha nadar conosco. Meu corpo gelou. Olhei para a janela e vi silhuetas na água escura. Mulheres com cabelos longos como algas, peles escamadas brilhando ao luar, olhos luminescentes como pirilampos. Elas boiavam, acenando com mãos palmadas. O homem acordou, sentando-se devagar. Elas te chamam, murmurou ele, sua voz agora um eco aquático. Minhas guardiãs, espíritos da floresta alagada, damas da noite que se afogaram em rituais antigos. Ele explicou, com tatuagens pulsando como se vivas. Ele era um curandeiro amaldiçoado por violar tabus indígenas, forçado a atrair mulheres como eu para aplacar as irmãs do rio, fantasmas de prostitutas indígenas e caboclas, presas nas águas como iaras vingativas, famintas por companheiras para dançar nas profundezas. As silhuetas emergiram da névoa, entrando no quarto sem molhar o chão. Uma delas, com colares de sementes e dentes de jacaré, flutuou até mim. Eu era Yara, sussurrou, sua voz gorgolejante como bolhas estourando. Ele me seduziu à beira do rio, prometeu riquezas, mas nos deu a eternidade submersa. Seu toque era como um afogamento lento, água enchendo meus poros, visões de noites quentes terminando em correntes frias, corpos arrastados para o fundo, onde peixes devoravam a carne, deixando almas nuas e famintas. Elas me puxaram para a janela, cipós reais agora brotando das paredes, enrolando meus membros. Senti uma delas me possuir, uma invasão úmida, como rio correndo nas veias, memórias de seduções ancestrais misturando-se às minhas, danças rituais virando orgias profanas, almas vagando em igapós eternos. Elas queriam me arrastar para o rio, para me transformar em uma delas, caçando homens das margens para saciar a sede infinita. Lutei, mordendo o braço do homem, que sangrou água negra. Ele urrou, as tatuagens se desfazendo como tinta na chuva. Agarrei a lamparina e a joguei no incenso, criando uma chama que dispersou a névoa. As formas recuaram para o rio com guinchos aquáticos, e eu pulei pela janela, caindo na água rasa, nadando desesperada para a margem oposta. Corri pela floresta urbana de Manaus, os cantos me seguindo como o ecoo de pássaros noturnos. O amanhecer trouxe o sol escaldante, mas o horror não secou. Agora, sinto raízes crescendo sob a pele à noite, ouço cantos no chuveiro, vejo escamas sutis nos espelhos. Rios aparecem em sonhos, murchando-me para danças subaquáticas com as irmãs. Tentei fugir para o interior, mas o Amazonas me chama de volta, sussurrando promessas. Vi o homem novamente em uma barca no rio, tatuagens reformadas, olhos me procurando na multidão das margens. Se você é uma dama da noite nas beiras de Manaus, fuja de clientes com tatuagens vivas e cheiro de rio, porque uma vez que as irmãs te tocam, sua alma afunda. Você vira uma delas, uma guardiã eterna das águas, seduzindo almas para o abismo, dançando na correnteza que nunca para. Era uma noite úmida e carregada em Manaus, onde o ar denso da Amazônia se misturava ao zumbido incessante de insetos e ao cheiro de rio lamacento que permeava as ruas do centro. Meu nome era Letícia, uma mulher de 29 anos que havia fugido de uma vida rural para a cidade, só para acabar como dama da noite nos becos perto do mercado Adolfo Lisboa. Vendia ilusões de afeto para caminhoneiros, turistas e locais que buscavam alívio no calor opressivo. Não era destino. Era o que sobrava depois de promessas quebradas e uma família que me expulsara. Meu território era às margens do Rio Negro, onde as luzes dos barcos piscavam como olhos predadores. Mas naquela noite, um predador de verdade me escolheu. Ele surgiu das sombras por volta das 23 horas, quando a umidade fazia o suor grudar na pele como uma segunda camada.
Um homem robusto com pele morena marcada por tatuagens tribais que pareciam se mover à luz dos postes, desenhos de serpentes e folhas entrelaçadas. Vestia uma camisa aberta no peito, revelando cicatrizes rituais, e cheirava a água doce misturada a ervas amargas. "Quero você para a noite", disse ele com uma voz rouca, como o rugido distante de uma onça, pagando com notas úmidas que pareciam ter sido pescadas do rio. Não negociei. O dinheiro era bom e a noite estava quieta demais. Fomos para uma pousada decadente às margens do rio, chamada Sombra do Igapó, um lugar de quartos de madeira podre e redes balançando ao vento. O quarto era rústico, com paredes de tábuas finas que deixavam entrar o som do rio lambendo as pilastras, uma cama baixa coberta por um mosquiteiro furado e uma lamparina a querosene que tremeluzia como fogo fátuo. Ele acendeu o incenso de pau santo, o fumo denso enchendo o ar, e me pediu para me mover como as águas, devagar, ondulante. Obedeci, dançando ao ritmo imaginário de um tambor indígena que ecoava na minha mente. Mas enquanto me contorcia, senti algo roçando minhas pernas. Não mãos, mas como cipós frios, enrolando-se sutilmente. Atribuía a imaginação, ao cheiro alucinógeno do incenso. O sexo foi primal, quase selvagem. Ele grunhia palavras em uma língua nativa, seus olhos verdes brilhando como os de um animal na escuridão. Quando terminamos, ele se deitou exausto, e eu me enrolei na rede ao lado, sentindo o balanço como se estivéssemos em um barco. O sono veio rápido, mas com ele veio o sonho, ou o que pensei ser sonho. Acordei com água nos pulmões, tossindo, o quarto inundado por uma névoa que cheirava a peixe morto. Tentei me levantar, mas raízes invisíveis me prendiam, crescendo do chão como veias vivas da floresta. Ouvi o primeiro chamado, um canto melodioso, feminino, vindo do rio lá fora. "Letícia, venha nadar conosco." Meu corpo gelou. Olhei para a janela e vi silhuetas na água escura, mulheres com cabelos longos como algas, peles escamadas brilhando ao luar, olhos luminescentes como pirilampos. Elas boiavam, acenando com mãos palmadas. O homem se levantou, foi desacordando, e murmurou com a voz rouca: "Elas te chamam. São minhas guardiãs, espíritos da floresta alagada, damas da noite que se afogaram em rituais antigos." Ele explicou com tatuagens pulsando como se vivas. Ele era um curandeiro amaldiçoado por violar tabus indígenas, forçado a atrair mulheres como eu para aplacar as irmãs do rio, fantasmas de prostitutas indígenas e caboclas, presas nas águas como iaras vingativas, famintas por companheiras para dançar nas profundezas. As silhuetas emergiram da névoa, entrando no quarto sem molhar o chão. Uma delas, com colares de sementes e dentes de jacaré, flutuou até mim. "Eu era Yara", sussurrou, sua voz gorgulhante como bolhas estourando. Ele me seduziu à beira do rio, prometeu riquezas, mas nos deu a eternidade submersa. Seu toque era como um afogamento lento, água enchendo meus poros, visões de noites quentes terminando em correntes frias, corpos arrastados para o fundo, onde peixes devoravam a carne, deixando almas nuas e famintas. Elas me puxaram para a janela, cipós reais agora brotando das paredes, enrolando meus membros. Senti uma delas me possuir, uma invasão úmida, como rio correndo nas veias, memórias de seduções ancestrais misturando-se às minhas, danças rituais virando orgias profanas, almas vagando em igapós eternos. Elas queriam me arrastar para o rio, para me transformar em uma delas, caçando homens das margens para saciar a sede infinita. Lutei, mordendo o braço do homem, que sangrou água negra. Ele urrou, as tatuagens se desfazendo como tinta na chuva. Agarrei a lamparina e a joguei no incenso, criando uma chama que dispersou a névoa. As formas recuaram para o rio com guinchos aquáticos e eu pulei pela janela, caindo na água rasa, nadando desesperada para a margem oposta. Corri pela floresta urbana de Manaus, os cantos me seguindo como eco de pássaros noturnos.
O amanhecer trouxe o sol escaldante, mas o horror não secou. Agora sinto raízes crescendo sob a pele à noite, ouço cantos no chuveiro, vejo escamas sutis nos espelhos. Rios aparecem em sonhos, puxando-me para danças subaquáticas com as irmãs. Tentei fugir para o interior, mas o Amazonas me chama de volta, sussurrando promessas. Vi o homem novamente em uma barca no rio, tatuagens reformadas, olhos me procurando na multidão das margens. Se você é uma dama da noite nas beiras de Manaus, fuja de clientes com tatuagens vivas e cheiro de rio. Porque uma vez que as irmãs te tocam, sua alma afunda. Você vira uma delas, uma guardiã eterna das águas, seduzindo almas para o abismo, dançando na correnteza que nunca para. Meu nome era Vanessa, uma mulher de 26 anos que havia chegado do interior cearense, fugindo de uma família opressora, só para me tornar uma dama da noite nas calçadas iluminadas por neon dos bares e hotéis à beira-mar. Vendia meu corpo para turistas bêbados e locais insatisfeitos em quartos com vista para o oceano que prometiam romance, mas entregavam solidão. Não era sonho, era o preço da independência em uma cidade que brilhava de dia, mas escurecia almas à noite. Meu ponto era perto da Ponte dos Ingleses, onde as luzes da orla criavam ilusões de glamour. Mas naquela noite, a ilusão virou pesadelo. Ele apareceu por volta das 00 hora, quando a brisa marinha bagunçava meu cabelo e o suor grudava na pele. Um homem de pele queimada pelo sol, com barba rala e um colar de conchas que tilintava como sinos fúnebres. Vestia uma camisa florida desbotada, típica de pescador, mas seus olhos eram azuis profundos, como o mar em tempestade, e ele cheirava a algas secas e algo podre por baixo. "Quanto por uma hora de mar calmo?" perguntou com uma voz ondulante, como ondas lambendo a areia, pagando com moedas enferrujadas que pareciam resgatadas de naufrágios. Não barganhei. O pagamento era farto e a noite estava devagar. Fomos para um bangalô antigo na Praia do Futuro, um lugar isolado com paredes de madeira salgada e redes balançando ao vento que entrava pelas janelas abertas. O quarto era rústico, com areia fina no chão como se o mar tivesse invadido, uma cama baixa com lençóis úmidos e uma rede de pesca pendurada no teto como decoração macabra. Ele acendeu uma lanterna velha à pilha, a luz amarelada projetando sombras que dançavam como peixes em um aquário. Me pediu para me mover como as ondas, suave e hipnótica. Obedeci, girando devagar ao som imaginário de um forró distante. Mas enquanto dançava, senti algo roçando meus pés, não areia, mas como tentáculos frios, subindo pelas pernas. Atribuí a brisa ao cansaço das noites longas. O sexo foi fluido, quase aquático, ele se movendo com uma graça que não combinava com sua aparência rústica, sussurrando nomes em tupi que soavam como cantamentos. Quando terminamos, ele se deitou na rede, balançando levemente, e eu me estiquei na cama, sentindo o sal na pele como uma crosta. Tentei relaxar, mas o som das ondas lá fora cresceu, transformando-se em algo mais. Sussurros. Sussurros femininos, gorgolejantes vindos do mar. "Vanessa, mergulhe conosco." Meu coração acelerou. Sentei-me, olhando para a janela aberta, e vi formas na espuma das ondas. Mulheres com cabelos emaranhados como redes rasgadas, peles pálidas e luminescentes, olhos vazios como conchas vazias. O homem se mexeu na rede, seus olhos agora brilhando como faróis distantes. "Elas te viram", murmurou ele, a voz ecoando como eco em cavernas subaquáticas. "Minhas sereias, espíritos das profundezas, damas da noite que se afogaram em amores traídos", ele explicou, com o colar tilintando como risos submersos. Ele era um pescador amaldiçoado por uma lenda local, tocado por Iara em uma noite de lua cheia, obrigado a atrair mulheres como eu para saciar as irmãs do abismo, fantasmas de prostitutas costeiras, seduzidas e abandonadas ao mar, presas em correntes eternas de desejo e vingança.
Cada uma que ele levava para a cama era oferecida às ondas, sua essência roubada para alimentar formas etéreas. As formas saíram do mar, entrando no bangalô como névoa salgada, gotejando água que evaporava no ar quente. Uma delas, com escamas sutis nas pernas e um colar de pérolas negras, flutuou até mim. Eu era como você, sussurrou com uma voz borbulhante, como ar escapando de pulmões afogados. Chamei-me Lúcia. Ele me prometeu o horizonte, mas me deu as profundezas. Seu toque era como maré subindo, frio e sufocante, enchendo meus pulmões com visões. Noites de sedução na praia terminando em arrastos para o fundo, corpos devorados por cardumes, almas vagando em naufrágios, caçando companheiras para compartilhar a solidão abissal. Elas me cercaram, tentáculos de água enrolando meus braços, puxando-me para a porta aberta. Senti uma delas me invadir, uma sensação de afogamento seco, como areia enchendo a garganta, memórias de beijos salgados virando traições, almas flutuando em correntes frias, seduzindo pescadores para adicionar ao ciclo. Elas queriam me levar para o mar, me transformar em uma sereia espectral, nadando eternamente nas noites quentes, atraindo almas para o fundo. Lutei, esmurrando o homem que seu corpo se dissolveu em gotas salgadas. Agarrei a lanterna e a joguei na rede de pesca, que pegou fogo como palha seca, a chama dispersando a névoa com um chiado vaporoso. As formas recuaram para as ondas com lamentos ecoantes, e eu corri pela praia, pés afundando na areia úmida, o mar lambendo meus calcanhares como línguas famintas. Corri até o centro da cidade, o vento secando o sal na pele, mas o horror não evaporou. Agora, sinto ondas internas à noite, ouço sussurros no chuveiro, vejo barbatanas sutis nos espelhos, refletindo minhas pernas. Sonhos me arrastam para abismos, onde danço com as irmãs em cardumes luminescentes. Tentei fugir para o sertão, mas o litoral me chama de volta, como maré alta. Vi o homem novamente em uma foto de jornal sobre um naufrágio misterioso. No fundo da imagem, de pé na praia, olhos azuis me fixando. Se você é uma dama da noite nas praias de Fortaleza, fuja de clientes com colares de conchas e cheiro de mar profundo, porque uma vez que as sereias te tocam, sua alma mergulha para sempre. Você vira uma delas, uma nadadora eterna, seduzindo almas para as profundezas, em um oceano de desejo que nunca se acalma. Meu nome é Fernanda, uma mulher de 28 anos que havia deixado uma vida monótona no interior para buscar fortuna na capital, mas acabara como dama da noite nas ruas do Batel, vendendo pedaços de calor humano para executivos frios e viajantes perdidos. Não era paixão, era o que mantinha o teto sobre minha cabeça em uma cidade que congelava sonhos tanto quanto corpos. Meu território era perto do Jardim Botânico, onde as luzes dos postes cortavam a bruma como lâminas fantasmagóricas. Mas naquela noite, a bruma trouxe algo que me congelou por dentro. Ele emergiu da neblina por volta das 23 horas, quando o frio fazia as poucas almas nas ruas se encolherem em casacos grossos. Um homem de porte atlético, com pele pálida como geada e cabelos loiros desgrenhados que pareciam cobertos de orvalho congelado. Vestia um casaco de lã pesada, manchado de umidade, e cheirava a terra fria misturada a algo metálico, como sangue oxidado. Quanto por uma noite para aquecer a alma? Perguntou com uma voz baixa, como o crepitar de gelo rachando, pagando com notas frias e úmidas que pareciam ter sido guardadas em um freezer. Não discuti, o valor era tentador e o frio me impelia a aceitar. Fomos para um chalé antigo nos arredores do Bosque Alemão, um lugar isolado chamado Refúgio da Névoa, com cabanas de madeira que rangiam ao vento e trilhas que desapareciam na bruma. A cabana era aconchegante por fora, mas opressiva por dentro. Paredes de toras escuras, uma lareira crepitante que ele acendeu com um fósforo que cheirava a enxofre, e cama rústica coberta por peles sintéticas que pareciam pelagens de animais. No canto, uma estátua de madeira de um lobo uivante
parecia nos vigiar com olhos de vidro opaco. Ele me pediu para me despir devagar, enquanto ele se sentava na poltrona, observando com olhos que refletiam a chama da lareira como poças congeladas. Dance como se o inverno te possuísse, murmurou, e eu obedeci, movendo-me ao ritmo imaginário de um vento uivante lá fora. Mas enquanto girava, sentia um arrepio não do frio. Garras invisíveis roçando minha espinha, como unhas afiadas traçando padrões. Atribuí ao vento infiltrando-se pelas frestas. O sexo foi feroz, quase animalesco, ele rosnando baixinho, mordendo levemente minha nuca, sussurrando palavras em alemão antigo que soavam como maldições. Quando terminamos, ele se deitou ao meu lado, imóvel como uma estátua de gelo, e eu me cobri com as peles, sentindo um calor falso que não afastava o tremor interno. Tentei dormir, mas o crepitar da lareira se transformou em algo mais. Uivos. Uivos distantes, femininos, ecoando como lobas chamando a matilha, vindos da neblina lá fora. Fernanda, corra conosco. Meu sangue virou gelo. Levantei-me, alimentando a lareira com mais lenha, mas a cabana estava vazia, exceto por ele, respirando devagar. Os uivos se aproximaram, agora acompanhados de patas pisando na terra úmida, não fora, mas dentro da cabana. O chão de madeira estalava e névoa se infiltrava por baixo da porta, condensando em formas. Das sombras ao redor da lareira, silhuetas surgiram, mulheres transformadas, com peles híbridas de humano e lobo, olhos amarelos brilhantes e presas expostas em sorrisos ferozes. Elas andavam em 4 patas, circulando a cama como predadoras. Uma delas, com pelagem cinzenta e cicatrizes no focinho humanoide, se ergueu sobre as patas traseiras e se aproximou. Eu era como você, rosnou com uma voz gutural, e quando como ecoou em florestas. Chamei-me Helena, ele me caçou na neblina, prometeu selvageria, mas nos deu isso, a matilha eterna. Seu toque era como mordida gelada, perfurando minha carne e injetando visões, memórias de noites vendidas terminando em transformações lunares, corpos dilacerados por garras, almas presas em pelagens eternas, vagando por matas frias. O homem se sentou, seus olhos agora lupinos, brilhando na penumbra. Elas são minhas lobas, explicou a voz multiplicada como um coro de uivos. Espíritos de damas da noite amaldiçoadas pela lua cheia. Almas de mulheres que caíram nas garras de lendas germânicas trazidas para essas terras. Um caçador amaldiçoado por uma bruxa da Floresta Negra, obrigado a recrutar novas fêmeas para fortalecer a matilha espectral. Cada uma que ele leva para a cama se junta à caçada, sua essência devorada para alimentar formas selvagens. As figuras se aproximaram, presas à mostra, garras arranhando o ar, circulando-me com rosnados que vibravam nos ossos. Senti algo crescendo dentro de mim, não dor, mas uma fome primal, forçando minhas unhas a alongarem, pelos brotando na pele. Uma delas me possuiu, uma invasão como ser rasgado por dentro, memórias de seduções noturnas virando caçadas sangrentas, almas uivando em florestas sem fim, devorando presas para saciar a maldição. Elas queriam me transformar em uma delas, uma loba eterna correndo nas noites nebulosas, caçando homens para adicionar à alquétria. Lutei, atirando lenha em brasa no homem, que uivou quando sua pele fumegou. Ele se contorceu, transformando-se parcialmente, garras emergindo. Agarrei a estátua de lobo e a estilhacei na janela, estilhaçando o vidro e deixando a névoa invadir, misturando-se aos espíritos e diluindo suas formas. Corri para fora, o frio me cortando como presas, a matilha uivando atrás de mim na bruma. Corri pelos parques de Curitiba, os uivos me perseguindo como ecos vivos. O amanhecer dissipou a névoa, mas o terror ficou enraizado. Agora sinto pelos crescendo sobre a pele à noite, ouço uivos no vento, vejo presas nos espelhos refletindo meu sorriso. Sonhos me levam para matas densas, onde corro com as lobas em caçadas vorazes. Tentei fugir para o litoral, mas o frio me chama de volta, como um chamado da alquétria. Vi o homem novamente, em uma reportagem sobre ataques de animais no bosque. No fundo da imagem,
olhos amarelos me rastreando. Se você é uma dama da noite nas ruas geladas de Curitiba, fuja de clientes com casacos de lã e cheiro de floresta fria, porque uma vez que as lobas te marcam, sua alma uiva para sempre. Você vira uma delas, uma predadora eterna, devorando almas nas noites em uma caçada que nunca sacia.